suas mãos e diga: eu te exalto, Senhor. Eu te amo, Pai. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Tu és a nossa força, Senhor. Tu és aquele que levanta o caído. Tu és aquele que ampara o oprimido. Recebe a nossa adoração, Senhor. Nós nos prostramos ao teu nome, Senhor. Só tu és digno de receber. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. E mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te Não é hora de parar. Deus contemplou seu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a sua hora chegará.
Senhor te diz essa manhã? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o lugar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Filho, aplauda esse Deus poderoso. Aleluia. Meus irmãos amados do Senhor Jesus, quem está feliz, dê um brado de glória a Deus bem forte. Só se você está feliz de estar na casa de Deus. Seja bem-vindo ao nosso culto da família com escola dominical. Não existe lugar melhor para você estar do que o local onde você chegou hoje. Eu sei que você já fez isso, mas você vai olhar com carinho, sorrindo para quem está perto de você. Diga, seja bem-vindo, é bom que você veio. Diga para ele com alegria. Diga para ele isso. Diga para ele, seja bem-vindo, é bom que você veio, que você chegou à casa de Deus. Não existe endereço mais abençoado nessa cidade do que esse, onde o povo de Deus vive em comunhão. Ó, quão bom e agradável é que vivamos em comunhão, porque ali o Senhor ordena a sua bênção e vida para todos sempre. Eu não sei se você está sentindo, mas existe um ambiente de graça, de liberdade aqui nesse lugar. Existe um ambiente de glória, um ambiente de adoração. Não uma adoração protocolar, mas uma adoração extravagante. Aquela adoração que multiplica, que enche o ambiente. Hoje nós estamos na casa de Deus em número menor de pessoas, mas não em importância menor. Deus te trouxe aqui porque Ele vai multiplicar a tua adoração nessa manhã. Deus te trouxe aqui porque Ele vai multiplicar as tuas bênçãos nessa manhã. Eu não saí de casa para vir para uma reunião social. Eu vim aqui encontrar meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, ser edificado, ser tocado pela presença do Espírito Santo de Deus. E aí onde você está, você vai dar mão para quem está perto de você. Nós vamos levantar um clamor de adoração ao nosso Deus nessa manhã. Existem dias na nossa cidade, dias na nossa vida, onde Deus, não é que Ele seja carente de adoração. O nosso Deus, Ele nunca vai ser carente de adoração. Mas hoje é um dia onde aparentemente, escute isso, eu não vou falar finalmente, aparentemente nesse momento, onde a maioria numérica da nossa cidade, ela usa o lábio, usa a vida, usa o fôlego que foi dada por Deus para tributar louvores a um Deus, que nem passou por essa terra. Um Deus que não morreu, que não derramou seu sangue por cada um de nós. E eu não venho aqui recriminar quem faz isso. Na verdade, Deus, Ele vai usar essa igreja e esse povo para encher Belém do Pará da revelação de quem Jesus é. Nós somos os seus mensageiros. Mas eu queria que nesse momento você só adorasse a Deus. Lembre-se de outrora onde você estava. Lembre o que era a sua vida. Lembre do lamaçal que Ele te tirou, da desesperança que Ele te resgatou, da falta de expectativa que você tinha. E se isso não for suficiente para encher o seu lábio de gratidão a Deus, nada mais vai ser nessa manhã. Mas durante 2 minutos agradeça a Deus. Diga: Pai, nós te louvamos, nós glorificamos o teu nome, nós exaltamos a ti, porque tu mereces o nosso louvor e a nossa adoração. Rompemos até a tua casa nessa manhã com um coração agradecido pela bondade, agradecido pela graça, pela maravilhosa graça, pela extravagante graça que se manifestou na cruz do Calvário. É extravagante como ela se deu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É extravagante do ponto de vista de como nós recebemos e herdamos essa graça. Se com teu coração creres e com tua boca confessares que Jesus é o Filho de Deus, será salvo. Não precisa assinar nenhum contrato, não precisa registrar em cartório, é a fé do nosso coração. É por isso que a palavra diz: os sinais seguirão aqueles que creem. E nessa manhã aqui na Assembleia de Deus em Belém, no Templo Central, um grupo de gente que crê se reúne para te agradecer e tributar louvores, dizer que tu és santo, dizer que tu és digno, dizer que tu és adorado, dizer que o nosso coração exulta, salta de alegria perante ti, pela
salvação manifesta na cruz do Calvário. Pai, enche essa cidade da manifestação do Teu Filho Jesus. Enche essa cidade da manifestação da graça que nós temos através dele. Nós não precisamos de intermediários, nós podemos ir direto, o véu já foi rasgado, nós temos comunhão direta com esse Deus. O sangue nos lava e nos purifica de todo pecado, e nós celebramos nessa manhã. Muito obrigado por esse privilégio de chegar a essa casa. Muito obrigado pela decisão. Honra a fé e a decisão de cada filho e filha tua que chegou aqui nessa manhã. Que seja uma manhã extraordinária, que seja uma manhã marcante, que esse dia 13 de outubro de 2019 seja um dia que fique marcado na nossa história, na história da nossa igreja e de pessoas que chegaram aqui nessa manhã como um dia de bênção, um dia de transformação. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Quem crê dessa forma, dê o brado de glória a Deus mais efusivo que você pode dar nessa manhã. Pode aplaudir o nosso Deus, pode fazer festa perante Ele. Isso, diga bem forte, aleluia. Diga glória a Deus, diga Jesus. Esse é o nome que garante a nossa vitória, o nome de Jesus. Ainda de pé como você está, hoje nós estamos na lição de número 2 da nossa revista. Quero convidar você a tomar ela nas suas mãos. Nossos diáconos já estão à disposição aqui ao nosso redor. Se você ainda não adquiriu, faça isso agora. Tem aqui nossa equipe, por favor, só levante assim para que todo mundo possa ver. Nós temos menos gente aqui, mas nossos diáconos estão aqui. Isso, ó, se você não adquiriu, tome aí a sua revista, é importante que você tenha. Nós não estudamos a revista, nós estudamos a Bíblia e usamos a revista como um guia de estudos para nos auxiliar nessa missão. Mas adquira revista de professor, revista de aluno. Temos também o nosso manual de facilitação para as nossas células missionárias. Todo esse material já está disponível. É um material feito com muito carinho, muito amor, na sua maioria por membros aqui do Templo Central, por gente que respira, que ama essa visão da escola dominical, e nós queremos compartilhar essa obra com você que aqui está nessa manhã. Todos os nossos diáconos já estão aí. Abra comigo sua Bíblia no Salmo de número 1. Na sua revista é a página de número 11. Na sua Bíblia é o Salmo de número 1. Nós vamos ler. Eu quero fazer com você uma leitura alternada, e eu quero convidar você a ler da sua Bíblia, se você puder. Eu vou ler um versículo, você vai ler outro versículo nesse momento. Nós vamos ler bem fortes, tá bom? Eu vou pedir que tire aqui da tela, que você manuseie a sua Bíblia ou a sua revista. A tela ajuda muito a gente, mas de vez em quando nós nos tornamos dependentes de ter essa tela aqui. É uma bênção, mas melhor do que tela é você manusear a Bíblia. Então quero convidar você a abrir comigo. O texto todo é bem curtinho, são 6 versículos, está na revista também, você pode ler. Então eu vou ler um, você vai ler o outro. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz é bem sucedido. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Nosso textuário se encontra em Salmo capítulo 1, versículo 1, vou ler bem forte. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na rota dos escarnecedores. Pai, fala conosco nessa manhã, nós te pedimos que o nosso coração se abra para a Tua palavra, mas que a Tua palavra também possa se abrir e se aplicar aos nossos corações. Eu quero te pedir nessa manhã que Tu venhas trazer de volta, Pai, aqueles que se detiveram no caminho dos pecadores, aqueles que em algum momento, Pai, andaram no conselho dos ímpios, se assentaram na roda dos escarnecedores, que nós possamos prevalecer, porque Tu conheces o caminho do justo, que não sejamos achados, Pai, entre aqueles que não prosperarão e não prevalecerão. Assim queremos te pedir e te agradecer no nome santo de Jesus.
Amém. Tome seu assento, corpo sentado, mas a alma de pé perante o nosso Deus. Aqui está o nosso guia de estudos dessa manhã. Vamos olhar rapidamente o Salmo de número 2, o Salmo da felicidade. E eu quero seguir com você aqui o nosso guia, nosso esboço que está na nossa revista. Nós vamos mais para frente um pouco pular a ministração de uma lição para que o tempo central sirva de exemplo, de inspiração para igrejas em todo o Brasil que querem acompanhar o culto da família com escola dominical. Muita gente prepara a sua aula assistindo a aula que é ministrada aqui na Igreja Mãe, e a única maneira que nós temos de fazer isso é adiantando uma semana. Mas quando nós pegamos aqui o cronograma, a primeira aula era uma aula introdutória. A segunda aula era o Salmo de número 1, a porta de entradas para o saltério. A segunda aula que vamos estudar domingo que vem é o Salmo 23, o salmo mais conhecido da Bíblia. Então não dá para pular nenhum desses, nós vamos mais para frente um pouco pular. Mas hoje vamos olhar os aspectos gerais, título, data, classificação, poesia e musicalidade desse salmo tão conhecido. Depois vamos falar sobre felicidade na terra e felicidade no céu. Mantenha sua Bíblia aberta aí no Salmo de número 1. Esse salmo, ele é um dos mais conhecidos e importantes da Bíblia. Ele é tido como o Salmo dos Salmos, e alguns até dizem que é o Salmo do Espírito Santo. Note, se você puder, que ele não traz aí na sua epígrafe, como alguns outros salmos trazem, aquela parte em itálico, aquela parte em negrito. Na última aula nossa, o pastor Samuel explicou que existem alguns comentários que foram colocados na edição da Bíblia. Quando o livro de Salmos foi escrito, não tinha capítulo, não tinha versículo. Isso é uma invenção moderna para nos auxiliar a encontrar um trecho específico da Bíblia, mas eles colocaram alguns títulos que nos ajudam a compreender quem foi que escreveu, qual é o propósito desse salmo. Esse aqui, o Salmo 1, se você der uma olhadinha de perto na sua Bíblia, ele não tem título em negrito, não tem título itálico, porque a autoria dele é desconhecida. Nós não sabemos quem escreveu esse salmo, todavia é um salmo inspirado por Deus, e ele faz parte do primeiro livro de Salmos. Nós vimos aqui também na última aula que o livro de Salmos ele é dividido em 5 sessões. Coloca aqui para mim, por favor, na tela lateral para a gente estudar. Nós temos o livro 1 de Salmos, que aqui está, que é o Salmo de número 1 ao Salmo de número 42. A maioria desses salmos foram escritos por Davi pessoalmente, 37 deles, e 4 deles foram escritos por autores desconhecidos, dentre ele o Salmo 1 que nós estamos estudando nessa manhã. Temos o livro de número 2, que é o Salmo 42 até o 72, isso, aqui está. Temos o livro de número 3, que é o Salmo de número 73 ao 89. Temos o livro de número 4, que é o Salmo 90 ao 106. E o livro de número 5, que é o Salmo de número 106 até o 150. Nós vamos aprender que predominantemente Davi escreveu aqui nesses 2 salmos. Por todo o livro de Salmos você vai ver Davi escrevendo, ministrando ao nosso coração, mas predominantemente os salmos de Davi se encontram na primeira sessão, nesses primeiros 2, nessa primeira parte do livro de Salmos, e a maioria são salmos de lamento individual. É onde o homem expressa o seu coração para com Deus. Eu falei aqui domingo passado que a Bíblia toda, geralmente, ela manifesta a vontade e o propósito de Deus em relação ao homem. Mas o livro de Salmos é um livro diferente. É um livro que revela o coração do homem em relação a Deus. Então aqui na primeira parte nós vamos ver os salmos de lamento individual. O livro de número 3, ele funciona como se fosse um ponto de equilíbrio. Aqui nós vamos ver o lamento da nação, são os salmos de sabedoria. E a segunda parte, a última parte do livro de Salmos, são os salmos de celebração. E aí nós vamos ver vários escritores, vamos ver Moisés, vamos aprender com Asaf, com o próprio Davi, que nos ensina e nos instrui através desses livros, ok? O aspecto musical desse salmo, a gente vai ver daqui a pouco uma dualidade. Ele vai comparar 2 caminhos. Vai comparar o caminho do justo, do homem que anda em piedade, que serve a Deus. Vai comparar o caminho do ímpio, daquele que decidiu não servir ao Senhor Jesus, ao nosso Deus, perdão, e a sua palavra. E ele vai apresentar qual o resultado de quem segue a palavra de Deus e daquele que não segue a palavra de Deus. Então vamos entrar aqui no Salmo no versículo de número 1, e eu quero ler com você rapidamente. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém
no caminho dos pecadores, nem se assenta na rota dos escarnecedores. Uma das frases mais conhecidas e repetidas na Bíblia é a frase: não vos enganeis. Se você abrir a palavra Novo Testamento, Antigo Testamento, você vai perceber que por toda a palavra profetas disseram isso, apóstolos disseram isso, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse isso, porque o ser humano ele gosta de se enganar. O ser humano ele gosta às vezes de não confrontar os seus problemas, os seus pecados. Ele não confronta, tira a máscara perante Deus e apresenta perante Deus aquilo que ele é. E por toda a Bíblia nós vamos ver essa frase voltando: não vos enganeis. Tem um outro texto que diz que as más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Essa frase é mencionada muitas vezes na Bíblia, porque tem muita gente andando e se deixando influenciar por quem é ímpio. Tem muita gente andando com gente que não é de Deus, com gente que não quer Deus, com gente que deliberadamente virou as costas para Deus e vive perto dessas pessoas, ou cercado dessa cultura, como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Vive inserido num ambiente social, num ambiente de comunicação, com pessoas e com teorias que não agradam a Deus, e isso acontece como se fosse a coisa mais comum e mais natural ao longo da caminhada. Eu quando prego isso nessa manhã, e vou entrar no Salmo daqui a pouco, não estou dizendo que nós como servos do Senhor, como pessoas piedosas, não podemos nos comunicar com gente que não serve ao Senhor. Diga para quem está perto de você: você não é um alienígena. Diga para ele com muito respeito: você não é um ET. Alienígena é alguém que está às margens das coisas. Nós não somos alienígenas marginalizados do mundo. Nós temos que nos comunicar com as pessoas. A Bíblia diz que o sal existe para quê? Para salgar. Se o sal não existir para salgar, então ele vai ter que ser jogado à beira do caminho e pisado pelos homens. Não se pode pegar um candeeiro, não se pode pegar um lumiar e colocar ele debaixo da mesa. Tem que colocar ele em cima do velador para que ele influencie e ilumine todas as pessoas. Nós como igreja existimos para influenciar e não para sermos influenciados. Nós existimos para abençoar as pessoas e não para assimilar os costumes e propósitos que eles têm ao longo da caminhada. Igreja existe para isso. Eu mencionei aqui, alguns domingos atrás, nós fizemos um ato mês passado. Um grupo de irmãos, um grupo de jovens, empresários dessa igreja, levantou a empresa deles, 40 funcionários que eles tinham, para levantar cestas básicas. O Mateus veio aqui um dia, quem esteve aqui no domingo à noite viu, e eles trouxeram 210 cestas básicas que a empresa deles levantou e recolheu essas cestas básicas. Nós entregamos, compartilhamos. Esse mês que passou, o Tempo Central bateu o recorde histórico da arrecadação de cestas básicas, fruto também da doação que esses jovens fizeram. E nós colocamos aqui um vídeo que mostrou os funcionários que não eram crentes, que não serviam a Deus, gente que se veste diferente, que nunca entrou dentro da igreja. E eu comentei aqui que uma pessoa chegou comigo e falou assim: pastor, diferente essas pessoas que estão aí, né? A roupa deles é diferente, o jeito deles é diferente, a maneira de se portar deles é diferente. E eu olhei para a pessoa e falei: mas não é esse o propósito da igreja? Alcançar gente diferente? E aí a pessoa virou de volta para mim e falou: pastor, o problema é quando eles começam a influenciar a gente que está aqui dentro. E a minha resposta para isso é muito simples: que tipo de fé é essa que nós estamos vivendo? Que é uma fé fraca, que é uma fé morna, que é uma fé débil, que é uma fé que não pode se relacionar, abraçar, tocar as pessoas, com medo de ser contaminado com o mundo. O perigo de contaminar não está do lado deles, está do lado nosso, está do lado deles. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós que temos o Espírito Santo influenciamos outras pessoas. Agora, isso posto, tem gente que está decidindo deliberadamente andar com gente que não ama a Deus, com gente que virou as costas para Deus, e agora está emprestando o seu coração e a sua alma para ser influenciado por essas pessoas e se colocando debaixo desse tipo de influência. E é isso que o Salmo 1 começa a ministrar e a ensinar a nós que estamos aqui nessa manhã. E a Bíblia está dizendo: não vos enganeis. Ah, pastor, mas não tem nada demais de estar perto desse ambiente onde eu estou vivendo. A Bíblia diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. É como você colocar uma maçã podre dentro de um saco de maçãs maduras. O que vai acontecer?
todas as maçãs vão ficar podres. A Bíblia fala da parábola do fermento. É como um fermento que é irrisório, é pequeno em relação ao tamanho da massa, mas quando você coloca o fermento na massa, o que ele faz? Ele leveda a massa toda, ele influencia a massa toda. De vez em quando os irmãos me convidam: pastor, por que o senhor não canta no coral? Eu não canto no coral da igreja, porque o coral canta muito bonito. Vou pedir que você dê um aplauso para o coral que está hoje, o nosso coral Boas Novas. Viu, pastor Neemias? Agora, se eu entrar no coral Boas Novas, a minha voz desafinada, fora do tom, semitonada, vai estragar o coral todinho de vocês. Então eu prefiro cantar aqui, só pegando corda de vocês e aqui na marcha de vocês. O que esse texto está dizendo é exatamente isso. Tem um ditado que diz assim: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Pode-se deduzir o caráter de uma pessoa olhando para as pessoas com quem você anda. Na verdade, tem uma teoria que diz que você é o resumo das 5 pessoas com que você mais se relaciona. A sua vida, o seu caráter, suas posturas, elas vão ser definidas pelas 5 pessoas com as quais você passa a maior parte do tempo da sua vida, porque o ser humano, ele é altamente influenciável. Queira você sim ou queira você não, nós somos fruto do meio, nós somos produto do meio. Ah, pastor, eu sei o que quero, ninguém faz a minha cabeça. Conversa fiada. Ah, pastor, meus planos já estão traçados, eu posso andar, eu posso me relacionar com quem eu quiser, e isso não vai influenciar a minha vida. Como diz o paraense, em bom paraense, potoca, conversa fiada. Nós somos influenciados, nós somos fruto do meio onde nós estamos inseridos, e o meio tem muita influência em cada um de nós. Então eu vim aqui nessa manhã com muito carinho dizer para você: cuidado com o meio, cuidado com a correnteza. Com correnteza não se brinca. Tem um ator famoso que há pouco tempo atrás, quase um atleta, um ator de circo, um trapezista, gravando uma novela, nós todos vimos na mídia. Ele viu um rio aparentemente tranquilo, uma correnteza aparentemente tranquila, e ele disse: eu vou tomar banho nesse rio, nessa correnteza. Pulou lá dentro, o que aconteceu? Morreu. Foi brincar com a correnteza, foi brincar com aquilo que não se brinca, e é isso que o salmista está dizendo aqui para mim e para você. O versículo 1 abre dividindo, na verdade o capítulo 1, ele divide a humanidade em 2 grupos. O grupo dos justos, o grupo dos piedosos, e o segundo grupo, o grupo dos ímpios e dos pecadores, e não existe meio termo. Ou nós somos justos, ou nós somos ímpios. Não existe coluna do meio. O ser humano, ele gosta muito de criar aquela área cinza. Ele não quer ser nem o escuro nem o branco. Então a gente quer andar aqui no meio termo, criando as nossas teorias. E a Bíblia está dizendo: não é dessa maneira. Existem 2 caminhos. Existe o caminho do ímpio e existe o caminho do justo, e não existe meio termo. Eu parei para ler essa semana agora um artigo muito interessante sobre Karl Marx, um dos grandes pensadores que já existiu. E eu, claro, não concordo com a maioria, quase a totalidade das suas ideias. Vem aqui, pastor João, comigo, fica de pé, por favor, aqui desse lado, perto de mim. Ele explicando na sua teoria, teorizando na sua dialética, ele diz que toda verdade absoluta, ela tem um contraponto. Ou seja, toda verdade tem um contraponto que não é verdade. Toda absoluto que eu diria que deve ser seguido tem outro absoluto que não deve ser seguido. E ele começa a explicar e a teorizar como é que nós desconstruímos uma verdade. Vamos dizer que o pastor João que ali está é a mentira e eu sou a verdade, só hipoteticamente para você entender nessa manhã. E ele explica na dialética como é que se água, como se desconstrói uma verdade. Você desconstrói uma verdade criando uma meia-verdade. Ou seja, eu crio uma teoria nova que não é verdadeira, mas agora ela chega mais perto um pouco da mentira e eu deixo passar um tempinho. Depois eu crio uma outra meia-verdade que está chegando mais perto da mentira e eu deixo passar mais um tempinho. E aí eu crio mais no meio do caminho uma outra verdade que chega perto da mentira, e daqui a pouco o que era mentira vira verdade, aquilo que era verdade vira mentira, e é o que está acontecendo nos dias de hoje. Obrigado, pastor João. Nós estamos redefinindo, gente, a verdade. Aquilo que era está deixando de ser, aquilo que não era está começando a ser. Nós estamos redefinindo o que é família, o que é gênero, o que é caráter, o que são os valores, o que são princípios, o que é honra ao longo dessa sociedade. E aqui esse texto começa a alertar cada um de nós. O salmista vai dizer: bem-aventurado o homem que não faz essas coisas. Bem-aventurado agora o homem que faz essas outras coisas. E o versículo 1
ele trata disso. Coloca para mim rapidamente aqui, Rubens, o versículo 1, e eu quero ler com você. Ele vai começar dizendo: bem-aventurado. Eu quero que você anote e você veja a evolução que existe nesse versículo. O homem que não anda no conselho dos ímpios. Note o que ele está dizendo: anda conselho e ímpio. Depois ele vai dizer: detém no caminho do pecador. E por último ele vai dizer: se assenta na rota dos escarnecedores. Deu para você ver que existe uma escalada aí nesse texto, nesse versículo. Primeiro, o homem ele está fazendo o quê? Ele está andando. E ele vai andando, todos nós estamos andando pela vida. Estamos andando pela sociedade, pelas faculdades, pelo trabalho, pelo meio social. A nossa vida é andar. E nós começamos a ouvir o quê? Conselhos. Conselhos que não agradam a Deus, conselhos que vão contra princípios e valores que nós carregamos no nosso coração, e isso é normal para todos os homens. Ele está dizendo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas note que existe uma crescente. Quem começa a andar ouvindo o conselho dos ímpios, mais para frente um pouco vai fazer o quê? Vai se deter. Quem anda, quem escuta conselho, agora faz o quê? Se detém no caminho dos pecadores. E o último passo, que é o passo final, antigamente esse homem andava, depois ele fez o quê? Ele parou, ele emprestou o seu ouvido, o seu coração, a influência, e o último passo dele é o quê? Agora ele fez o quê? Ele se sentou na rota dos escarnecedores. Essa é a progressão e a evolução. O salmista abre no versículo 1 dizendo: bem-aventurado, feliz o homem que não faz essas coisas que nós estamos vendo aqui. E nós entramos aqui: bem-aventurado é ser feliz. Ele está dizendo: feliz do ponto de vista de Deus é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na rota dos escarnecedores. E aí no versículo 2 ele vai dizer: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Quem aqui tem prazer na lei do Senhor? Dê um brado de glória a Deus bem forte, porque essa é a nossa vida. Ele está dizendo: bem-aventurado. Se você quer ser feliz do ponto de vista de Deus, volte lá ao versículo primeiro: não ande segundo o conselho dos ímpios. Isso aqui, gente, é mais sutil do que a gente possa imaginar, e é muito atual. Nós estamos sendo influenciados o tempo todo, influenciados pela música, pela mídia, pela cultura. Um exemplo claro disso é quando um artista tem muita influência, muitos seguidores nas mídias sociais. O que as grandes marcas e conglomerados fazem? Eles contratam esse artista para ele usar uma roupa, para ele tocar uma música, e é impressionante como da noite para o dia aquilo vira sucesso. E nós somos influenciados por isso. Nós compramos o que é vendido para nós, nós usamos aquilo que é vendido para cada um de nós, e isso está acontecendo o tempo todo ao nosso redor, de forma muito sutil, e começa a virar moda. E Deus está dizendo: bem-aventurado, feliz é o homem que não anda segundo esse tipo de conselhos. E esses conselhos estão por todo lugar. Estão na escola, estão no trabalho, estão na faculdade. Gente que fala mal do casamento, da igreja, gente que fala mal do pastor, gente que fala mal da família, dizendo: olha, isso aqui não é para você. Nós ouvimos por todo lugar os nossos princípios sendo desafiados, e a Bíblia está dizendo: feliz é o homem que não anda mediante esses princípios. Está fazendo sentido o que eu estou pregando aqui nessa manhã para o seu coração? Está fazendo sentido? Quando eu era universitário, para os jovens que estão aqui hoje, eu estudei aqui no Cesupa, aqui embaixo, na Governador Zé Malché. E eu estava estudando já, tinha voltado do seminário, havia sido ordenado. Todo mundo sabia que eu era pastor, que eu congregava aqui nessa igreja. E era impressionante como as pessoas na época faziam brincadeira de mau gosto por causa da minha fé. Por eu ser pastor, filho de pastor, como brincavam comigo, caçoavam da minha fé. E eu ficava quieto na minha. Eu não revidava, eu não questionava muito isso, porque eu sabia que no fim da história eu era bem-aventurado, feliz por não andar no caminho dos ímpios. O interessante, sabe o que era? Era que sempre que alguém passava por um problema, tinha uma dificuldade no casamento, a família ficava enferma, ela não ia buscar conselho, oração daquele que ficava nas noitadas, questionando Deus, murmurando de Deus. Vinha para o crente da Assembleia de Deus dizer: ora pela minha vida, porque no fim da história todos sabem que nós somos diferentes e nós fazemos diferença no nosso ambiente.
porque bem-aventurado e feliz é o homem. A minha oração é que você saia com isso gravado na sua alma, no seu coração. Eu sou um homem feliz, eu sou uma mulher feliz, não troco a minha felicidade de servir a palavra por nada nesse mundo. E isso está tão inserido na sociedade. Um outro exemplo, eu parei para ver um vídeo, um filme, o outro dia com a minha família. Eu, Luana e as crianças fomos ver um vídeo. E um vídeo desse de fim de ano, um pouco antes de mudar aqui para Belém. E a história do vídeo era uma família, uma família que se reunia. Há muitos anos a família, uma comédia, ela não se reunia mais. E agora os pais, já idosos, prestes no fim da vida, convidam todos os filhos a virem para aquela casa e para terem uma ceia de Natal juntos. E a história segue da seguinte maneira: chega a filha mais velha, e a filha mais velha tem o seu esposo e a sua família. E ela fazia tudo certinho, ela respeitava, honrava pai e mãe, casada com um homem, porque hoje tem que ser mencionado: homem casa com mulher e mulher casa com homem. Casado, tudo certinho. Aí vem a filha, a outra filha, e ela vem casada com uma mulher. Aí vem o outro filho, casado com um homem. E todos começam a vir habitar dentro da mesma casa. E a história segue da seguinte maneira: a família no dia a dia convivendo, se relacionando. E em vários momentos, a filha que vivia a vida correta, que seguia o projeto de Deus, o plano de Deus, ela começa a questionar alguns valores e princípios dos seus irmãos. E dentro do filme, ela fica estigmatizada, como sendo a megera, como sendo a chata, como sendo aquela que não atura ninguém, como sendo aquela que não honra ninguém. E eu parei para ver o filme, e até eu vendo o filme falei: é verdade, essa mulher, olha só o que ela está fazendo, ela não aceita nada, e a gente devagarzinho vai sendo influenciado. Na verdade, ela que estava certa, ela que estava segurando os princípios, e devagarzinho isso está sendo plantado no coração da sociedade. E Deus está dizendo: bem-aventurado, segundo a minha palavra, é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na rota dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele começa dizendo: bem-aventurado é quem não faz certas coisas. Versículo 1. Versículo 2 agora, ele está dizendo: bem-aventurado é aquele que tem prazer em Deus. Lê comigo o versículo de número 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. O versículo 2 está dizendo o que o homem feliz deve fazer daqui para frente. Amigos, todo prazer legítimo que existe na terra, ele vem da parte do nosso Deus. Quando Deus criou a humanidade, quando Deus criou o mundo, Ele não criou nenhum outro ser capaz de desfrutar dos prazeres da vida como eu e você fomos criados, o ser humano, a coroa da criação de Deus. Novamente Ele diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor. Coloque a mão no seu coração, se você puder. Diga: o meu prazer está na lei do Senhor. Você já parou para pensar quantos prazeres Deus concebeu ao ser humano? Eu vou só pegar aqui os 5 sentidos. A visão, o prazer de você poder desfrutar, acordar de manhã, olhar o céu bonito, olhar a natureza, contemplar a criação de Deus. Deus fez outros animais que não podem olhar como nós, contemplar como nós, mas Ele está dizendo: eu fiz você para ter uma vida plena, para você gozar os prazeres dessa vida. Dentre estes é você poder contemplar a minha criação, as coisas que eu fiz. A audição, a gente poder ouvir uma orquestra, ouvir uma sinfonia, ouvir uma música que mexe com a nossa alma. O sentido do tato, da gente poder sentir as coisas. O paladar, eu não sei quanto é você, mas eu já estou ficando com fome, está chegando na hora do almoço. E eu vou para casa, vou sentar na mesa, vou comer a minha refeição, vou aproveitar com o meu paladar os prazeres que Deus me deixou e me criou para ter. Porque Ele poderia fazer eu e você como fez o cavalo. Cavalo só come capim, só come mato, não tem prazer naquilo que faz. Mas Deus é tão bom que Ele fez você com a capacidade de ter prazer até naquilo que você se alimenta e naquilo que você toma para sustentar o seu corpo. O olfato, os cheiros que a natureza tem. Agora, isso posto, gente, nós não podemos reduzir o prazer da vida só aquilo que é sensorial, aquilo que pode ser visto, aquilo que pode ser tocado, aquilo que pode ser sentido, tudo aquilo que Deus nos criou para sentir prazer. Aqui Deus está dizendo aonde reside o verdadeiro prazer. Ele está dizendo aqui: o verdadeiro prazer existe
em meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Porque pela palavra de Deus se conhece a Deus. É pela palavra que Deus se revela. É pela palavra que Deus demonstra os seus propósitos para mim e para você. Então nós somos felizes, sabe por quê? Porque nós meditamos na lei do Senhor de dia e de noite. Deixa eu dizer algo ao seu coração. Não existe nada mais prazeroso do que ao fim do dia você poder dizer: eu sou bem-aventurado, porque eu não andei segundo o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores, a roda dos escarnecedores. Fechei o dia e o meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu medito de dia e de noite. Aí está o verdadeiro prazer da vida. Deus está dizendo, do ponto de vista do homem, felicidade é outra coisa, mas do meu ponto de vista, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Essa semana nós fomos aí para a porta para perguntar de algumas pessoas o que é a felicidade, onde está a felicidade, e olha só algumas respostas que nós recebemos. Hoje nós iremos perguntar para as pessoas o que é a felicidade para elas. Para você, o que é a felicidade, jovem? A felicidade é ter Deus na nossa vida e ter Deus no coração e conosco. Servindo a Ele, nós somos felizes. Tá tudo certo então, né? Tudo certo, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, eu tenho Jesus no coração. Em segundo lugar, amar a nossa vida, que é a nossa família, parente, tio, todo geral. O que é para você a felicidade? Felicidade pra mim é estar com a minha família, amigos, as pessoas que eu amo. É alegria, é sorriso, é viver bem. Tudo isso é uma felicidade pra mim. Com saúde, pronto. Jesus no coração, né? E calma que eu chego lá. Primeiramente, Jesus no coração. Porque a gente tendo Jesus no coração, né, filho? Os outros ele acrescentam. Olha uma manga. Felicidade é estar bem com Deus. Tudo que Deus faz na nossa vida, todo dia acordar com fôlego de vida, para trabalhar, adorar, para mim isso é felicidade, estar bem com Deus. Felicidade é ser feliz e buscar aquilo que nos deixa em paz. Um fruto do Espírito Santo de Deus, que gera dentro de nós, como diz o salmista, ele diz que Deus, ele é o arrimo da sorte dele, ou seja, da felicidade dele, ele é aquele que garante a sorte, ou seja, a felicidade dele. Então, por hoje é só, e a pergunta é essa: e para você, o que é a felicidade? Dê um forte aplauso ao nosso Deus, se você pode fazer isso. Agora pergunte para quem está perto de você: e para você, o que é a felicidade? Pergunte para essa pessoa. E para você que está aqui nessa manhã, o que é a felicidade? A Bíblia responde para você novamente: bem-aventurado é o homem que não faz essas coisas, aqui no versículo 1. Versículo 2 ele está dizendo: bem-aventurado o homem que agora medita na lei do Senhor de dia e de noite. Aí está a verdadeira felicidade, tem o seu prazer na lei do Senhor. E agora ele diz, olha, versículo 1, não façam isso. Versículo 2, façam isso. E no versículo 3, agora ele vai mostrar para mim e para você qual é o futuro, qual é o resultado de quem não segue a lei do Senhor e de quem segue a lei do Senhor. E no versículo 3 ele vai dizer: é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz prosperará e será bem sucedido. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida nessa manhã. Você vai dar o seu fruto no tempo certo, sua folhagem não vai cair, e tudo que você colocar as suas mãos para fazer prosperará, diz o Senhor. Por quê? Porque feliz é o homem, diz a Bíblia, que não anda no caminho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. O interessante que ele está dizendo no versículo 3, ele é como o ribeiro plantado, é como a árvore, plantada junto ao ribeiro de muitas águas. Hoje de manhã na escola de líderes, o pastor Itamar ministrou um pouco sobre isso, foi fantástico, extraordinário.
água na Bíblia faz menção à palavra, mas principalmente água na Bíblia faz menção ao Espírito Santo. O salmista está dizendo: feliz é o homem que não faz isso que eu acabei de dizer, feliz é o homem que anda segundo a minha palavra, nela medita de dia e de noite, e o futuro dele é estar plantado junto ao ribeiro de muitas águas, que é o Espírito Santo. Aconteça o que acontecer, a Bíblia diz, a sua folhagem não cai, ele dá seu fruto no tempo certo, e tudo aquilo quanto ele faz prosperará. Louvado seja o nome do Senhor. Já parou para pensar? A folhagem não cai. Se vier a crise, a folhagem não cai, porque ele está perto do Espírito Santo. Se vier a enfermidade, a folhagem não cai, porque ele está perto do Espírito Santo. Se vier o dia da adversidade, a folhagem não murcha e não cai, porque o Espírito Santo está perto dele, ele está sendo alimentado pelo ribeiro de muitas águas. Segundo ponto, ele dá o seu fruto no tempo certo. De vez em quando as pessoas olham para mim e para você, e elas questionam: rapaz, interessante, né? Porque a doença está aí, ele continua dando fruto. A crise está aí, ele continua dando fruto. O desemprego está aí, e ele continua dando fruto, porque Deus já determinou, ele vai dar o fruto dele no tempo certo, não de acordo com as circunstâncias que cercam a vida dele, mas no tempo certo ele vai dar os seus frutos, e tudo quanto ele fizer prosperará. Isso é tão verdade. Olhe para a vida de José. José foi um homem que poderia andar pelo caminho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores, sentar na rota dos escarnecedores, mas ele decidiu deliberadamente ter o seu prazer e meditar na lei do Senhor de dia e de noite, e a Bíblia diz que tudo que ele tocou a mão prosperou, avançou, foi para frente. Colocou ele na casa de Potifar, prosperou e foi para frente. Colocou ele dentro da cadeia, lugar de limitação, prosperou e foi para frente, porque bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, tem o seu prazer na lei do Senhor, tudo quanto ele fizer prosperará. Nosso caminho prospera quando nós fazemos isso. A história de Daniel diz a mesma coisa. Daniel, um homem no meio da Babilônia, poderia ter cedido a tudo que lá acontecia, e lá estava, mas Daniel decidiu permanecer fiel. Ele meditava, não apenas meditava, mas de dia e de noite meditava e fazia o quê? Orava perante Deus, e tudo que Daniel colocava a mão para fazer, a palavra diz, aquilo prosperava. E a Bíblia continua dizendo, e eu concluo com isso, e eu quero liberar você para poder voltar para casa daqui a pouco, cheio da presença de Deus. Olha o que diz o versículo 4, nós chegamos aqui no finalzinho, na felicidade do céu. A Bíblia diz: o homem que faz o que o Senhor pede, o homem que não faz aquilo que Deus sugere que não seja feito, no versículo 1, ele é como árvore frutífera. Agora, o que acontece a quem decide fazer aquilo que está no versículo 1? Andar no conselho dos ímpios, a se deter no caminho dos pecadores, a se assentar na rota dos escarnecedores. Versículo 4: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, diz a palavra do Senhor. Se você é justo nessa noite, coloque-se de pé. Se você é justificado pela palavra, se você é justificado pelo sangue do Senhor Jesus, se você é justificado não apenas por aquilo que você faz por mérito, mas pela graça. Agora, isso posto, nós temos que entender, eu não posso andar debaixo da influência, da cosmovisão de quem nega a Deus, de quem não serve a Deus, de quem decidiu de forma deliberada virar as costas para Deus. Tem um texto lá no Salmo de número 10, olhe rapidamente comigo o Salmo 10, se você puder. Ele explica quem é o ímpio, quem é esse injusto, quem é esse que não prevalecerá no dia do juízo. E ele diz lá no capítulo 10, do versículo 2 em diante, coloca para mim aqui na tela se você puder, e eu quero rapidamente ler com você o Salmo de número 10, do versículo 2 em diante. Com arrogância, o ímpio, ele persegue o pobre. A minha versão aqui, a NVI, está no meu celular, diz assim: em arrogância o ímpio persegue o pobre, e o pobre é apanhado nas suas tramas. Versículo 3, ele se gaba da sua própria cobiça, e na sua ganância ele é amaldiçoado, e ele insulta ao Senhor. Olha o que diz essa versão: se gaba da sua própria cobiça e na sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Versículo 4, pode passar. Em sua presunção o ímpio não busca, e não há lugar para Deus
em todos os seus planos. O ímpio é aquele que diz: Deus não existe. Não existe lugar para Deus na minha vida, nos meus planos, nos meus propósitos. E a Bíblia está dizendo: não seja influenciado por esse tipo de gente. Não ande debaixo desse tipo de visão. O ímpio não apenas ele deixa de não buscar a Deus, mas a Bíblia diz que ele insulta o Senhor em todos os seus caminhos. Ele insulta a Deus naquilo que ele faz. Quem é o pai nessa manhã que gostaria de ter um filho, de gerar um filho, e agora esse filho sentar numa roda e começar a dizer: meu pai não existe, e insultar o próprio pai? É o que esse texto está dizendo. É por isso que o salmista diz: bem-aventurado, feliz o homem que não anda com estes. Bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite, tem o seu prazer nela. Ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro de muitas águas, cujas folhas não murcham, que dá o seu fruto no tempo certo, e tudo aquilo quanto ele fizer prosperará. Levante suas duas mãos prósperas para os céus. Pai, nós te louvamos nessa manhã pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te louvamos pela tua palavra, pela tua doce presença no nosso meio. Te louvamos porque tu és um Deus bom, tu és um Deus fiel, e que nós possamos iniciar esse estudo de Salmo sendo um povo feliz, um povo bem-aventurado, um povo que não anda, Senhor, no caminho dos ímpios, um povo que não se detém, Senhor, na rota dos escarnecedores, mas antes temos o nosso prazer na tua lei e nela meditamos de dia e de noite. Que sejamos como a árvore plantada junto ao ribeiro de muitas águas, que sejamos cheios do teu Espírito Santo, que nossa folhagem não murche, que demos o fruto no tempo certo, e tudo aquilo quanto nós fizermos venha prosperar. Assim nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Só quem vai prosperar, dê um brado de glória a Deus nessa manhã. Tome o seu assento louvando e adorando o nosso Deus. Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho escolhido.